senhores têm autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Fiéis da igreja não têm autoridade para administrar seu dízimo, diz o pastor Silas Malacheia, quer dizer, o pastor Silas Malafaia. Primeiramente, bem-vindos ao nosso canal e que Deus vos abençoe na Shalom do Eterno. Se você não é inscrito, venha fazer parte dessa família e se inscrevam nesse canal agora mesmo. Vamos aqui reagir ao vídeo do pastor Silas Malacheia, quer dizer, o pastor Silas Malafaia, e eu quero trazer aqui a luz da Bíblia, do Tanar, que é a Bíblia, dos Neviim, que é os profetas, e da Torá, que é o assim chamado Pentateuco, de Sefer Bereshit, Gênesis, Sefer Devarim. Há um tabu muito grande ainda no meio religioso, porque muitos cristãos e evangélicos, eu quero que você deixe sua opinião. O dízimo é para ser entregue à igreja nas mãos de pastores. Pastor é sacerdote e levita para administrar o seu dízimo. Eu tenho a minha opinião. Eu quero que você deixe sua opinião. Você tem voz e opinião. E você pode sim opinar e contestar contra o seu pastor, o seu dirigente. Eu já vou dar a minha opinião. Dízimo não é para ser entregue à igreja, muito menos na mão de pastores, tá? Abrindo uma exceção, depende da igreja e do pastor. Também não quero generalizar, porque tem muitos pastores que são homens de Deus e que sabem sim administrar o dízimo. Mas pela Bíblia, o dízimo não é para ser entregue na igreja, porque não existe mais sacerdote. O único sacerdote que existe, que é o Cohen Hagadol, é Mashiach, Yeshua, Jesus. E não existe mais o Beit HaMikdash, que é o templo sagrado, que o único lugar que a pessoa podia depositar o seu máser, o seu dízimo, era no Beit HaMikdash, ou seja, o templo sagrado. E o templo sagrado foi destruído 70 anos depois da morte de Cristo. Então não tem mais sacerdote, não tem mais levitas. É mandamento dizimar? Sim. Máser, a palavra dízimo é máser no hebraico. É mandamento, mas não nas mãos de pastores. O dízimo você abençoar uma viúva, um órfão, um necessitado, um estrangeiro, um desamparado, um hospital, enfim. Vamos aqui reagir ao vídeo do Silas Malafaia. Eu não vou colocar o vídeo dele na tela, porque eu não confio muito de colocar o vídeo na tela. Olha, nada contra o pastor Malafaia, quer dizer, tá? Nada contra o pastor Malafaia, tá? Tenho nada contra a pessoa dele. Eu só estou dando a minha opinião. Ele gosta de dar a opinião dele, então eu também tenho o direito de opinar. Vamos lá, vamos ouvir aqui o Silas Malafaia, vamos lá. Um dos senhores tem autoridade de administrar o seu dízimo. Quem administra dízimo é sacerdote. Sacerdote. Pastor é sacerdote? Desde quando o pastor é um Kohen, um sacerdote? Sacerdote é só quem era da tribo de Levi. Não existe mais a tribo de Levi. Espiritualmente existe, pois Deus, o Mashiach, ele vai reunir as 12 tribos. Mas oriundas, né? Ele de Israel, a tribo de Levi. Pastor não é sacerdote. Pastor é um cargo, sim, é um cargo muito importante, só que também abrindo um parênteses aqui, não existe unção com óleo para untar pastor com óleo, derramar. Um dia desse eu assisti um vídeo, um camarada jogando 2 galões de azeite na cabeça de um homem consagrando ele a pastor, fiquei rindo. Não existe isso é antibíblico. O óleo da unção tinha que ser feito pela mão do sacerdote. Então não existe mais sacerdote hoje. Qualquer óleo que você pega aí para ungir é óleo da Shopee, que você compra na Shopee aí. Mas óleo da unção mesmo, isso está na Bíblia, que é proibido copiar o óleo da unção e os utensílios do tabernáculo para fazer comercialização. Proibido. Vamos continuar ouvindo aqui
Malacheia, quer dizer o Malafaia. Não, os meus 10%, 3 eu vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 3 eu vou mandar para o evangelista Frusteco da... Olha como que diminui as pessoas. Vou mandar para o evangelista Frustreco da Silva. 3% vou mandar. Tá certo, tem que enviar mesmo. Eu vou destinar aqui tanto por cento para um, tanto por cento para outro. É o que a Bíblia diz, é o que a Torá diz. 4% eu vou mandar para uma casa de recuperação de drogados. E os outros 3% eu vou enviar para uma obra missionária na África. Você não tem autoridade para administrar dízimo, não. Você não tem autoridade para administrar dízimo. Ô, pastor Silas Malacheia, quer dizer, pastor Malafaia. Se a pessoa trabalha, o Eterno deu a essa pessoa um trabalho para ela ganhar dinheiro, para trazer o sustento para sua casa, o suor do rosto dela. Como que ela não tem autoridade para administrar o dinheiro dela? Se ela quiser pegar o dízimo dela e dar para uma pessoa, para um órfão, para uma viúva, um necessitado, para um centro de recuperação, ela pode dar sim. Quem é você para dizer que não? O problema do Silas Malafaia é que ele se acha dono da razão, ele se acha que é o pastorzão do Brasil, ele é a última voz do Brasil. Cara, quem é você para dizer que a pessoa não tem autoridade para administrar o dízimo? E quem tem que administrar o dízimo, então, é você, bonitão. É você, gostosão, bonitão, crentão, santão. Hã? Vamos continuar aqui ouvindo aqui. The King The Power. Interessante. Vamos voltar para Malaquias. Vai lá. Quando Deus está perguntando, vocês estão me roubando e estão me perguntando o que estão me roubando? Nos dízimos e ofertas. Agora... Ô, analfabeto espiritual. Vamos aqui entender um pouquinho sobre o livro de Malaquias no contexto original. No contexto original, não nas lentes e na teologia da igreja A, igreja B. Olha só. Base doutrinária para dízimo, Maser, não é Malaquias. O livro de Malaquias é um livro histórico. Para quem não sabe, Malaquias foi tio da rainha Hadassah, a saber, a rainha Esther, que era da tribo de Benjamim, que se casou com o Arashverosh, rei da Pérsia. E Malaquias, para quem não sabe, foi Mordecai, ou Mardoqueu. Vamos aqui ler um comentário sobre esse contexto histórico. Use os óculos da Torá para interpretar a Bíblia. Olha só, vamos aqui. A opinião do Rabino Nahman no Talmud é que Malaquias era um pseudônimo. O nome dele era um pseudônimo. Pseudônimo que não usa o nome civil verdadeira por modéstia, até porque Malaquias era da tribo de Benjamim, Mordecai. Malaquias era da tribo de Benjamim. Sabiam disso? Ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim é conhecida pelo seu recato. Então, olha só, até nisso aí Malaquias, as suas caracteres, né, combinou com a sua tribo. Por quê? Malaquias é um pseudônimo, ou seja, ele não quer usar o nome dele civil, verdadeiro, por modéstia, para não se aparecer, diferente de pastores de hoje em dia que colocam o nome no banner, cartazes e etc. Vamos continuar aqui o comentário. O nome dele, para quem não sabe, era Mordecai, ou Mardoqueu, tio da rainha Esther, como eu falei para vocês, que de acordo com esta opinião era Malaquias, que significa meu agente, porque ele era segundo ao rei, tá? Isso aqui está no livro de Esther, capítulo 10, versículo 3. Isso aqui está no tratado de Megilar de Esther. Ele era realmente um membro da grande assembleia e veio
de Bavel para a Babilônia, onde havia aprendido a Torá, de Baruch ben Neriah, o aluno de Jeremias, do profeta Jeremias. Então aqui é um contexto histórico para o livro de Malaquias e o nome dele. Não é um livro doutrinário. Malaquias estava exortando os sacerdotes porque eles estavam roubando de Deus. Não só ele, como também a nação que recém saiu da galuta, do exílio. E muito tem se falado, né, e abusado e deturpado sobre o assunto do dízimo no Brasil, principalmente no Brasil e no mundo. As origens deste aspecto judaico de separar uma parte dos ganhos, ou seja, o máser obtido por uma família durante o ano, de uma certa forma, ou seja, devolver para Deus. A palavra dízimo é máser, como eu falei para você aqui, a palavra máser seria a palavra dízimo em hebraico. O máser é a 10ª parte do produto, era a 10ª parte do produto agrícola, naquela época era produto, não era dinheiro, por uma família que era dedicada como uma oferta aos leviins, que eram os levitas, e os corranins, sacerdotes da tribo de Levi, e as famílias, órfãos, viúvas, necessitados e etc. Bom, neste caso, é a 10ª parte. Máser era então dividido entre os Leviim e Corranim. Agora vamos lá. Máser na lei judaica. No final de cada terceiro ano, você deve trazer o máser, o dízimo da sua produção daquele ano e guardá-lo dentro dos seus portões. E o levita, porque ele não tem parte ou herança com você. E o estrangeiro, o órfão e a viúva e o necessitado que estão dentro dos seus portões. Dízimo é para isso aí, ó. Sefer Devarim, Deuteronômio, do capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 29. Para que o Senhor teu Deus, olha só, mandamento para dízimo, para que o Senhor teu Deus possa abençoá-lo em todos os trabalhos da sua mão que você faz. Desde os primórdios, a palavra máser, dízimo, existe. A Torá cita vários exemplos de pessoas que deram máser: Caim, Abel, Abraão, Jacó e muitos dentres. Após o recebimento da Torá no Monte Sinai, onde as leis regem o judaísmo, foram dadas de forma clara e concisa para o povo judeu. O contexto de máser, dízimo, foi claramente explicado e se tornou uma lei. Só a partir de então que os judeus aprenderam exatamente o que era máser, através da Torá oral e etc., que deveria ser separado e que deveria... E quem poderia usufruir da tal oferta, ou seja, do máser? O máser era dividido em 4 partes, ou é dividido em 4 partes. Primeiro, máser rishon. Segundo, terumá máser. Terceiro, máser sheni. O quarto, máser ani. Então, o que os judeus fazem nos dias atuais? Hoje, em dia, os judeus religiosos que moram tanto em Eretz Israel ou na diáspora respeitam o conceito de máser, que é safim, e doam, olha só, um mínimo de 10% da sua renda anual para instituições de caridades, indivíduos, olha só, não está dizendo aqui igreja. E principalmente quando estamos próximos de Rosh Hashanah, né, o dízimo, a tzedakah, é muito importante. Todas as vezes que você ouvir algum judeu falando esse ano tenho que calcular o dinheiro do meu máser, do meu dízimo, saiba que ele está se referindo aos 10% de tzedakah, que é uma vez no ano, não é? Claro que você pode fazer tzedakah todo dia, toda hora. Você tem que ajudar toda hora. Todo dia, se você puder ajudar o seu próximo. Ao mesmo tempo que
damos o Maser, perto de Rosh Hashanah. Durante o ano também damos, olha só, Tzedakah, espontânea, que são ajudas individuais, causas, organizações judaicas e etc., com valor indeterminado. Essa Tzedakah, dada durante o ano, não possui um valor definido, ou seja, você pode dar o quanto você quiser, e não está sujeita a cálculo e valor, ou seja, todo ano, né, no Maser, os judeus eles calculam, poxa, eu vou calcular aqui quanto que eu ganhei esse ano, aí ele vai calcular 10 mil, ou imagine 10 mil, aí você pega e dá para uma, não está dizendo aqui igreja, porque não tem mais templo, é isso que os judeus estão dizendo. Os judeus mais natos, né, doadores mais natos, sim, são os judeus doadores natos, entendeu? Posso dar o meu dízimo na mão do pastor? Não. Hoje não existe mais o templo sagrado, nem a casa do tesouro. Igreja não tem casa do tesouro. Casa do tesouro são pessoas que precisam. Você deve depositar o seu dízimo na casa do tesouro, que são pessoas que precisam. Não existem levitas, pastores não são sacerdotes. Entendeu? Em nenhuma sinagoga judaica você vai ver um rabino pedindo dízimo como muitos pastores fazem. Então, vamos, né, destruir essa falácia usada pelos pastores para explorarem pessoas incautas, usando a oferta da viúva pobre também. Não sei o que, a viúva deu o melhor que ela tinha, mas nem sabe que ela estava doando ali, que era uma parte da doação para o templo. Lembrando que vamos, né, no âmago da questão, usando o contexto judaico da época, ela deu 2 moedas, ela teve zerut e mérito tanto nesse mundo, nesse Olam Hazé, como no Olam Abá, como no mundo vindouro. A viúva era para ela receber, mas ela quem deu pensando no próximo. Êxodo 22, capítulo 22, versículo 22. De nenhuma viúva nem órfão afligireis. Bom, tá aí a minha resposta para dízimo. Vamos continuar aqui ouvindo o pastor Malacheia para terminarmos aqui esse vídeo. Olha, tem vários. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai, esta visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção no mundo. Tiago 1,27. Malaquias 3,10. Traga o Yerkol Hamaser, todos os dízimos, para o Beit Hat-Otzar, casa do tesouro, para que haja ter comida, minibeis hamikdash, e me prove agora com isso, diz Hashem Tsabaoth, se eu não vos abrir a janela do céu, de Shomaim, e derramar sobre você uma brachá, não haverá espaço suficiente para recebê-lo. Vamos continuar aqui ouvindo aqui o Malacheia, quer dizer, Malafaia. Quando você chegar no capítulo 10, não fala de oferta, só fala do dízimo. Trazei os dízimos à casa do tesouro. A oferta não é citada. Por quê? Porque a oferta é você que tem autoridade de administrar. Negativo. Eu e você temos a autoridade de administrar a nossa oferta e o nosso dízimo. Porque se você não administrar, você sai gastando com qualquer coisa. Até para você ajudar alguém, você tem que saber quem você vai ajudar também. Agora, o cara quer mandar no salário dos membros. Isso é uma hipocrisia. Dízimo não. Mais uma prova. Em 2 Coríntios capítulo 8, a igreja da Macedônia enviou ofertas para os crentes que estavam passando fome na Judéia. Não enviaram o dízimo não, enviaram oferta, porque a oferta é uma decisão minha, eu posso mandar porque eu quiser. Agora o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor. O que eu acabei de ler aqui, o dízimo é para quem você quiser ajudar. Eu tenho porque eu sei que eu já conversei. Crentes milionários que acham porque administram seus negócios. Olha aí, de olho nos crentes milionários. Eu conheço crentes milionários que acham que pode administrar os seus negócios. Você quer administrar negócios até de crentes milionários? Que isso, Sila Malacheia, ou quer dizer Sila Malafaia? Que isso? Tem autoridade de administrar o dízimo, porque é muito dinheiro para esse pastor administrar.
Então, se ele acha que é Ô, pastorzão! Ô, pastorzão gostosão, ungindão! Dízimo não é pra você administrar, não. Vai, fala aí, mano. Vai. Eu estou competente para administrar o dízimo dele. Eu já disse isso para um que veio com essa lorota nos meus ouvidos. Só que, meu filho, eu dou na canela. E toma também. Para o cara acordar, eu falei, nega. Tu dá na canela e toma na canela também, mala cheia. Amigão. Nega, não tá falando da competência do pastor? Tá falando que o dízimo é entregue na casa do tesouro. Eu já expliquei isso já, tá? É o que tá dizendo, meu irmão. Eu tô pregando Bíblia pra você. E desde quando igreja é casa do tesouro, igreja é pedra, areia. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem o segundo templo, Deus ele aprovou. De uma certa forma, após o período da administração ali de Herodes, que foi tirou toda a tribo de Levi do templo e colocou ali os saduceus, Deus ele falou, já não habito diante no meio de vocês. E o capítulo 24 de Mateus diz assim, e Jesus saindo do Beit HaMikdash, do pátio, ou seja, é a Sheriná saindo do templo. Isso aqui é um pouco de, é uma faísca de Zohar na Brit Hadashah no Novo Testamento. Vamos lá. Eu tô te dizendo, por que a prioridade das minhas ofertas é para a igreja que eu estou? Por causa dos projetos, porque eu estou envolvido, por causa da minha responsabilidade. Por que eu vou mandar para outra igreja se eu tenho projeto na igreja que eu sou pastor? Que eu sou membro? Se não tem projeto, não tem nada. Eu estou vendo ali um outro que tem projeto, então eu vou ajudar outro com a minha oferta. Você tem poder para administrar a oferta, dízimo não tem poder não. Tem tanto poder para administrar dízimo e oferta que tá na lista do terceiro pastor mais rico do Brasil. Deixem seu comentário. O que tinha de explicar, já expliquei. Deixem seu comentário aí, tá? Mas é para comentar mesmo, para comentar. Comenta. E aí, dízimo é para pastor administrar ou é para você? Quem é que trabalha? É o pastor ou é você? Aí você trabalha que tem que administrar o seu salário, é o pastor? Não. Vou ficando por aqui. Silas Malacheia.